Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Naira Sampaio, sou professora de História, licenciada e especialista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou professora do Aprova SMV e estarei com você durante todo esse processo de videoaulas que te auxiliará na formulação da sua aprendizagem sobre História Marítima. Então vamos lá. O primeiro módulo do seu livro, Introdução à História Marítima Brasileira, é justamente sobre as evoluções das embarcações que marcaram o processo fundamental para a construção da nossa história, que foi a expansão marítima. Então, justamente nesse primeiro módulo, vamos ver todos os avanços tecnológicos que foram extremamente importantes para que Portugal iniciasse esse processo de expansão. Aguarda e fica comigo que esse módulo é repleto de questões de sua prova. Agora que eu já me apresentei e apresentei o módulo 1, né? Vamos entender, botar nossa mão na massa para entender melhor a evolução das embarcações. Então vamos lá, para o nosso PowerPoint. A madeira é o primeiro material considerado como o mais adequado para as construções navais. Somente após no século XIX, o ferro e o aço ganharam protagonismo na construção naval. Você pode estar se perguntando o porquê no século XIX. Porque justamente nesse período houve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial garantiu que o homem pudesse manejar essas matérias de uma forma mais simples, mais consolidada e até mesmo mais complexa. Por quê? Porque ele começa a criar indústrias de grande porte e precisa de embarcações, precisa de meios de transporte que sejam grandes, que consigam comportar toda a dimensão daquela evolução industrial que estava acontecendo. Então, vamos lá. Voltando para a antiguidade. O primeiro método de construção das embarcações era utilizado desde as canoas de tábua, era chamado de costado rígido. O costado ele pode ser liso ou trincado. Sua arquitetura é resistente a colisões e encalhamentos. As galés são justamente embarcações feitas pelo método do costado rígido e são movidas principalmente pelos remos, embora pudesse possuir velas. Então, essa aqui é a estrutura do costado. Aqui você pode ver o costado liso. E essas outras estruturas eram justamente o que firmava a embarcação. As galés eram muito utilizadas pelos povos da antiguidade, como os cretenses, os gregos, os romanos, os bizantinos e os nórdicos lá na Idade Média. Então, aqui você pode ver os remos, a vela e a estrutura através do costado rígido, tá bom? Então, vamos para a questão de prova. De acordo com Bittencourt, 2006, em relação aos navios de madeira, qual foi o primeiro método de construção utilizado desde a canoa de tábuas? E é claro que a resposta é C, o costado rígido. Não confunda com o esqueleto rígido. Isso é questão da próxima aula. Estarei te esperando. Vamos continuar falando sobre as evoluções das embarcações, dessa vez sobre o método do esqueleto rígido. O esqueleto rígido, ele vem tentando substituir a ideia do costado rígido. Por quê? O método do costado não conseguia aguentar grandes pesos e nem as ondas do oceano. Esse método foi desenvolvido no Mediterrâneo e Portugal conseguiu trazer esse método para a sua realidade e foi justamente essa estrutura que permitiu o desenvolvimento das embarcações que gerou a expansão marítima. Esse método, primeiro, eram utilizados as quilhas e as cavernas do navio para depois construir o restante da embarcação. Assim, geravam um esqueleto, onde a madeira podia cobrir esse esqueleto e o homem teria noção de como seria a sua embarcação. Então, era uma forma de controle final do casco dos navios. Apesar do método ser construído no Mediterrâneo, ele foi empregado pelos portugueses por quê? Porque desde a antiguidade existiam conexões, existiam navegações e transformações do conhecimento. Então, de acordo com o contato dos diferentes povos, Portugal conseguiu absorver esse novo método e colocar nas suas embarcações. Então, vamos para a questão de prova. Desde cedo,
usado para o estabelecimento de relações entre os povos por eles banhados, vê-se que o mar teve, como ainda tem, amplo uso, comércio, expansão de ideias e de domínios, fontes de sobrevivência e etc. O trecho acima se refere à importância do mar nas origens da civilização ocidental. Na obra citada, os autores destinam particularmente a ênfase à dimensão restrita do mar, que se associa ao uso circunscrito do mar. Qual seria esse mar? Foi justamente aquele que eu acabei de falar. O Mediterrâneo, ele serviu como grandes trocas comerciais e de ideias durante toda essa história, desde a antiguidade. Então, Portugal conseguiu pegar um conhecimento criado lá na região do Mediterrâneo, que pega parte da Espanha até a África, Itália, a Grécia e toda essa região, e se utilizou desse conhecimento gerado naquela região do Mediterrâneo para construir os seus navios e as estruturas necessárias para posteriormente gerar a expansão marítima. Então, te vejo na próxima aula.